Olá pessoal, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você que não é inscrito do canal Jesus Cristo, Ministério Ação de Graça, que se inscreva lá se você não é inscrito, compartilhe a mensagem e sinalize lá para receber as notificações. Também no canal da Damásio Bispo Vasconcelos. Tudo é obra de Deus. Amém? Vamos à mensagem? Glória a Deus. Aqui no livro do Êxodo, no capítulo 15, diz assim, no capítulo 14, no verso 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que siga avante. Glória a Deus. Graças a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Irmão, todo homem de Deus é ensinado por Deus antes de receber unção. Deus o ensina na seara, o ensina inclusive nos livros, nos estudos, nas faculdades de teologia, Deus ensina. Mas a unção só vem depois que a pessoa conclui aquela meta determinada pelo Espírito Santo. Então todo homem de Deus, antes de receber a unção, recebe ensinamento, instruções, ferramenta para trabalhar. E depois a unção, que é o prazer de fazer e de acontecer. E por que eu digo isso? Porque Moisés aqui, ele fez algo que a igreja hoje faz. A igreja demonstra hoje não ter ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que são milhões de crentes que não concordam com o meu pensamento. Mas glória a Deus. Mas são milhões de crentes que não têm ensinamento de Jesus. Não tem. Deus não os ensinou, não. Eles aprenderam. Lendo, fazendo teologia, aprenderam. Mas não tem nem unção. Porque se tivesse unção para acontecer, eles obedeciam a quem? A quem deu a unção. E é aí que eu quero chegar. Moisés é repreendido pelo Senhor. Moisés é ensinado, a Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, recebeu todos os ensinamentos do Senhor, na época da lei, recebeu todas as orientações e as ferramentas, o cajado. Moisés tem tudo para lutar, para ordenar e acontecer. Porém, Moisés, mediante um povo rebelde, faminto, desobediente, Moisés atentou para o medo daquele povo. Moisés atentou para ouvir o gemido, o clamor daquele povo. Moisés desobedeceu ao Senhor porque não carregou na mente vivos os ensinamentos do Todo-Poderoso. Quando chega diante do Mar Vermelho, Moisés não sabe o que fazer. Observe, querido, que a Bíblia é interpretativa. Quando você tem o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai interpretar a palavra para você. Aqui, Moisés é repreendido pelo Senhor. No primeiro versículo 15 diz assim: disse então o Senhor a Moisés, ponto e ponto. Aqui uma determinação da parte do Senhor para Moisés. Por que você está me clamando a mim? Interrogação. Diga aos israelitas que siga avante. Quer dizer, Moisés aqui esqueceu os ensinamentos do Senhor. Eu até compreendo Moisés porque Moisés aqui mostra uma fraqueza, mostra que não prestou atenção nos ensinamentos de Deus, mediante a agonia daquele povo faminto, um povo desobediente, que apertava Moisés toda hora, que o pavor estava ali, o povo estava com medo, sendo perseguido, mas não tinha ninguém mais do lado de Moisés para segurar o cajado e procurar lembrar dos ensinamentos de Deus. Moisés é repreendido ali, sim, chamaram a atenção por Deus, porque está me clamando, Moisés. Dá ordem a esse povo. Olha para mim. Homem de Deus, você tem que dar ordem.
Homem de Deus, você tem que mandar fazer. Deus é com você. Você tem o ensinamento de Deus, você tem a unção de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus, você tem que mandar fazer e acabou. Quem não está de acordo contigo, não está de acordo com Deus. Aleluias. Quem desobedece a você, desobedece a Deus. Você tem que guardar os ensinamentos do Senhor. Você tem que olhar para o teu Deus. Você tem um Deus vivo dentro de você. Não dê ouvido aos que andam reclamando, murmurando, que andam na carnalidade, que buscam prazer desta vida, porque você precisa de condições de melhoria, mas nós precisamos, acima de qualquer coisa, trazer em memória os ensinamentos do Todo-Poderoso, porque os problemas vêm. Os problemas vêm. E é aí que fica testificado aquele que tem consciência dos ensinamentos de Jesus Cristo e os pratica, e aquele que tem consciência que tem, esqueceram. Moisés, nesse momento, por conta do povo, esqueceu. Deus vem e corrige ele. Está me clamando por quê? Irmão, um homem que tem ensinamento de Deus, um homem que andou com Deus nessa terra, e Deus instruiu aqui nessa terra, e lhe consagrou como homem de Deus, não tem o direito de falhar. Não tem o direito de falhar. Ele pode falhar, mas é um direito que ele não tem, porque ele andou com o mestre, e o mestre lhe ensinou tudo. Lembra do Senhor Jesus Cristo? Quando ele prepara os seus discípulos, antes de enviar ele para o mundo, o que é que ele fala para os discípulos? Ele diz, olha, eis que vos envio a meio a lobo. Irmão, quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração, em qualquer circunstância que eu estiver ou chegar, eu me levanto no nome de Jesus. Porque a palavra se renova a cada manhã. Na hora em que eu tenho os ensinamentos de Deus no meu coração, na minha mente, e eu me lembro desse ensinamento, e aplico a prática daquele ensinamento, eu me levanto. Porque a palavra é viva. Aleluias. Aleluias. Não há diabo nenhum do inferno que pode reter ou impedir um homem de vencer o homem de Deus, um homem que foi ensinado por Jesus, um homem que andou com Jesus, que comeu com Jesus, um homem que sofreu junto com Jesus. Ninguém pode impedir um homem desse de vencer, de estabelecer meta e regra onde quer que esse homem chegar. Porque aquele que tentar, aleluia, aquele que tentar impedir, aleluia, aquele que tentar seguir um homem de Deus, uma mulher de Deus, um povo de Deus, na vereda, que Deus abriu para esse povo, será consumido. Como fecha aqui, ó. Aqui no verso 29. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. O povo vai confiar no pastor, no apóstolo, no bispo, quando ele reverenciar Deus, quando ele ensinar os ensinamentos de Jesus, quando ele trazer os ensinamentos que o Espírito Santo passou para ele da sua consciência, quando ele dá ordem, faz assim, segundo o que Deus mandou, passou para ele, Deus vai honrar e o povo vai temer a Deus e vai temer os seus servos. Hoje, a igreja não teme a Deus. Hoje fala o nome de Deus, o nome do Espírito Santo, o nome de Jesus. Hoje falam. Mas porque Deus, na pessoa do Filho, através do Espírito Santo, tem ele enchido de pão que sacia a sua sede, sua fome. Tem ele enchido de bens. Então eles falam o nome de Jesus de Nazaré. Não falam o nome do Espírito Santo. Mas se Deus tirar o que Deus deu para essas pessoas, nenhuma delas mais vai confessar o nome de Jesus. Porque quem confessa o nome de Jesus Cristo, mediante o deserto desta vida, é porque aprendeu com ele no deserto. É um homem que está acostumado a ter e a não ter. Moisés aqui permitiu que o povo encobrisse os seus pensamentos. E com isso ele não lembrou do ensinamento de Deus. Graças a Deus que Deus veio a ele, repreendeu, mas ensinou novamente. Toca na água. E a água vai se abrir. E se abriu e o povo foi salvo.
Irmão, é preciso que o homem de Deus pare de achar que Deus tem tudo para dar para ele nessa terra. Tem que parar com isso. Precisa parar com isso. Precisa parar um basta nisso. Você está falando e anunciando o reino dos céus, não o reino da terra. Pelo amor de Deus, homens de Deus. Irmãos queridos, vocês são mais do que estão sendo hoje. Vocês é mais do que estão sendo hoje. Pare um pouco e pense. Não queira mostrar Deus para o mundo porque Ele te deu o bem, né? O pão dessa terra, o mundo dessa terra. Não. Mostre Deus para este mundo, obedecendo a sua palavra, fazendo como Ele te ensinou. Então haverá temor do Senhor e temor do seu céu. Amém, Jesus? Graças a Deus.